Essa Constituição, então, que foi de fato a que vigorou no primeiro reinado, foi elaborada por pessoas próximas a Dom Pedro I, ligadas aos luso-brasileiros, ligadas ao Partido Português, que obviamente montaram uma Constituição à imagem e semelhança de Dom Pedro I e ao mesmo tempo de acordo com esse projeto dos luso-brasileiros. Essa Constituição entra em vigor em 1824 e a gente chama de Constituição outorgada. E aqui essa palavra ela é muito importante porque é o que mais aparece nas provas e que eu quero que você guarde. O que significa outorgar uma Constituição? Outorgar uma Constituição é o contrário de promulgar uma Constituição. Nossa prof se ajudou pra caramba, agora eu não sei o que significa duas coisas. Calma que eu te explico. A Constituição, para entrar em vigor, pode ser colocada de duas formas. A forma correta e convencional é você convocar uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia vai discutir, essa Assembleia vai criar um projeto e essa Assembleia vai aprovar a Constituição. Quando uma Assembleia faz todas essas etapas e acaba elaborando a Constituição e votando a aprovação dessa Constituição, a gente diz que ela foi promulgada. Tudo bem? É o método correto, entre aspas, de colocar uma Constituição em funcionamento. É o oposto do que aconteceu aqui. Essa Assembleia aqui tinha como objetivo promulgar uma Constituição, que Dom Pedro democraticamente rasgou, certo? O que acontece aqui? Dom Pedro nomeia pessoas para, de acordo com diretrizes dele, fazerem uma Constituição que não passou pela Assembleia. Foi basicamente feita a mando de Dom Pedro. Essa Constituição ela foi imposta às províncias. Tanto que Dom Pedro manda redigir e manda simplesmente para aprovação dos presidentes de província. Essa Constituição que não foi votada e aprovada por uma Assembleia, a gente chama de outorgada, porque ela foi imposta. A primeira Constituição do Brasil é uma Constituição outorgada, uma Constituição imposta, tá? E essa Constituição traz uma série de pontos que eu preciso que você leve para os seus vestibulares. Primeiro, essa Constituição estabelece como forma de governo a monarquia constitucional centralista. E eu gosto de reforçar o fato dela ser centralista para você não cair na tentação de achar que era o modelo da Inglaterra. Porque o modelo da Inglaterra também era uma monarquia constitucional. Mas o modelo da Inglaterra era uma monarquia constitucional parlamentarista. No caso do Brasil, não. Era uma monarquia constitucional centralista. Nicolás, qual a diferença? Simples. Na monarquia centralista, o chefe de Estado e o chefe de governo são a mesma pessoa, no caso, Dom Pedro I. Na monarquia parlamentarista, que é o modelo da Inglaterra, spoiler, e que vai ter no Brasil mais para frente, o chefe de Estado e o chefe de governo são pessoas diferentes. A Constituição original estabeleceu um projeto centralista, beleza? Essa Constituição tinha uma pequena adaptação à brasileira daquilo que Montesquieu dizia. Montesquieu é aquele filósofo iluminista que diz que só o poder pode conter o poder, portanto vamos dividir os poderes em três: um executa, um cria e, um executa, um cria e um julga a lei. Perfeitamente. O Brasil decidiu fazer melhor. Nós é criativo, mano. E a gente dividiu a Constituição em 4 poderes. Por que não? Agora eu se consagro. 4 poderes. Quais 4 poderes? Primeiro, os 3 do Montesquieu. Poder legislativo, cria lei. Poder executivo, bota a lei em prática. Poder judiciário, julga o cumprimento das leis. E nós cria um poder chamado moderador. O que o poder moderador faz, prof? Ele modera. Nossa, prof, que engraçadinho. Ou seja, ele regulamenta, interfere e controla os outros 3. Sucesso. Ou seja, esse poder, tecnicamente, ele está acima dos outros 3. Só tem um problema. Esse poder é de uso exclusivo de Dom Pedro.
Sabe o que isso significa? Eu costumo chamar de monarquia constitucional Kinder Ovo. Tem uma surpresa no meio, certo? Você tem uma fachada constitucional, mas que na verdade é uma monarquia absoluta disfarçada, porque o poder moderador tem poder para interferir nos outros três, o que significa na prática que ele faz rigorosamente o que dá na cabeça, certo? Então o poder moderador é o que configura o projeto de autoritarismo que Dom Pedro mandou fazer, tá? Essa Constituição traz ainda mais uma coisa, desde o ponto de vista religioso, que é bem importante que você guarde. Essa Constituição estabelece o catolicismo como sendo a religião oficial do Brasil. E nesse catolicismo, ele coloca um elemento que vai ser decisivo para você entender no final a queda do império, que é o chamado regime de padroado. O regime de padroado é uma cópia quase descarada daquilo que Napoleão Bonaparte fez no Código Napoleônico. O regime de padroado equipara a Igreja Católica ao status de funcionária pública. De que forma? Nenhuma nomeação ou nenhuma demissão na igreja pode ser feita sem autorização do imperador. De certa forma, o regime de padroado submete a autoridade do clero ao poder estatal, certo? Isso mais para frente vai dar um BO monumental com Dom Pedro II. Mas por enquanto, entende o seguinte: a Igreja Católica era a igreja oficial, porém as decisões da igreja estavam submetidas ao poder do Estado, equiparando o padre a funcionário público. Se você colocar numa prova que padre é funcionário público, eu te acho no lugar do Brasil que você estiver e te encho de porrada. Porque não é isso. É um status que equipara ou aproxima a ideia do que hoje chamamos de funcionário público. De que forma? As decisões tomadas precisam ser aprovadas pelo imperador. Esse é o regime de padroado. Às vezes você encontra a palavra beneplácito. Nenhuma decisão pode ser tomada sem o beneplácito do imperador. E aí você ouve falar de padroado e beneplácito. Essa é a ideia do imperador que pode interferir nas decisões da igreja, tá? Essa Constituição estabelece ainda mais duas coisas. A primeira estabelece que a escravidão ela é considerada legítima. E apesar disso ser óbvio para a época, precisa estar redigido na Constituição, tá? E aqui aparece uma contradição bastante óbvia, porque a Constituição tem uma cara aparentemente liberal. Aparentemente, lembra? Ela é liberal Kinder Ovo, certo? Mas é aparentemente liberal, sim? Só que esse liberalismo tem ainda a questão da escravidão. E aí lembramos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que eu te falei na Revolução Francesa. Nós temos a liberté, nós temos a égalité, nós temos a fraternité e nós temos a escravité. E tá tudo bem. Para uns é liberté, para outros se lasquer, e tá tudo bem. Afinal de contas, o escravo não é considerado gente. Então os direitos não valem para ele. Nada absurdo para a absurda cabeça da época. Tudo bem? E o último ponto é a questão do voto. E esse ponto do voto é um ponto que vai condicionar uma série de coisas. O voto no Império, certo? A partir da Constituição de 24, primeiro, era voto masculino. Infelizmente, para a época, nada além do óbvio. O voto era aberto. O que isso significa? Que a pessoa falava em quem ele votava, certo? O voto era público, o que obviamente é mais fácil de manipular, tá? O voto era indireto. Havia 3 níveis nas votações. Estavam os votantes, estavam os eleitores e estavam os candidatos. O votante, ele elege os eleitores. E os eleitores, de fato, são os que vão promover a eleição dos candidatos, certo? Você tem as eleições em instâncias diferentes, tá? Só que havia uma diferença que era realmente o intuito desse voto ser indireto. O voto, além de tudo, ele era
censitário. Prof, por que você meteu um cifrão no S do censitário? É para você lembrar o conceito. O que significa voto censitário? Voto censitário significa que se exige uma renda mínima para votar. Cuidado, que não significa que tem que pagar para votar. Significa que você tem que ter uma renda mínima comprovada para poder votar, tá? E aí a gente volta no voto indireto. Eu não te falei que tem o votante, o candidato e o votante, o eleitor e o candidato? Pois bem, à medida que você subia de categoria, a renda mínima aumentava. Ou seja, para ser votante, precisava de uma renda mínima X. Para ser eleitor, precisava de uma renda mínima 3X. Para ser candidato, precisava de uma renda mínima 5X. O que significa isso? Tem poucos votantes, pouquíssimos eleitores e ainda menos candidato. Sabe você vestibulando que fica maluco procurando relação candidato-vaga na sua faculdade? Pois bem, a relação candidato-vaga para deputado nessa época era um espetáculo. Sabe por quê? Porque era quase igual a 1. O tanto de gente que tinha condições de renda para poder ser candidato era quase o mesmo tanto de vagas que tinha para deputado, certo? Ou seja, a eleição era uma mera formalidade, porque no fundo eram sempre os mesmos que teriam condições de ocupar esses cargos. Lembrando então que esse voto se dava apenas e unicamente para cargos legislativos, em especial para deputado. Sim? E aqui eu preciso desfazer uma confusão que você carrega da vida inteira, que é a tal da mandioca, certo? Esse voto censitário era estabelecido através do preço do saco de farinha de mandioca. Você precisava provar a sua renda usando como padrão o preço do saco de farinha de mandioca, que era um elemento que estava presente nessa Constituição aqui. E essa Constituição aqui é chamada de Constituição da Mandioca, certo? Quando essa é rasgada e esse projeto acaba sendo outorgado, a característica da mandioca como sendo critério se mantém. Mas o nome dessa Constituição aqui não é Constituição da Mandioca. Essa é a Constituição outorgada de 1824. A da mandioca era essa aqui. Tudo bem? Cuidado, mas a mandioca, de fato, estava presente nessa Constituição, tá? O que eu quero que você perceba? Que a partir dos elementos que eu te falei, essa Constituição, ela precisa ser ressaltada de duas formas. Primeiro, é uma Constituição altamente autoritária, claramente autoritária. Afinal de contas, dá ao imperador absurdos poderes. Por quê? O poder moderador interfere nos outros três, o que faz com que essa Constituição, tecnicamente, se assemelhe a uma monarquia absoluta, certo? E, ao mesmo tempo, essa Constituição era claramente elitista. Por que ela é claramente elitista? Porque a questão do voto censitário e dos níveis de votação garantem que nos altos cargos políticos só tenha pessoas ligadas à mais alta elite econômica. Até aqui tudo bem?